Aí o garoto negro, que me rejeitou, veio pra mim me chamar de palmiteiro. Hoje é dia de expor o que é que eu acho sobre a palmitagem. Hoje eu vou falar pra vocês qual é a visão que eu tenho sobre relacionamentos interraciais. Antes de tudo, o que é palmitagem? Tem pessoas que usam esse termo para poder se referir a pessoas negras que só ficam com pessoas brancas. Principalmente homens negros que ascendem socialmente e por isso sempre acabam com uma loira branca. E tem pessoas que consideram qualquer gesto afetivo em relação a uma pessoa branca uma forma de palmitagem. Beijou um cara branco na festa, então você é palmiteiro, você palmitou. Antes de eu falar do que é que eu acho sobre isso, eu acho que a gente tem que analisar o contexto maior, né? Por que é que existe essa discussão sobre palmitagem? Porque hoje existe uma discussão sobre um contexto racista da sociedade que privilegia pessoas brancas em todos os âmbitos, inclusive no âmbito afetivo. O racismo estrutural da sociedade faz a gente aprender que pessoas negras têm menos valor, e têm menos valor para poder serem atores, para poder serem intelectuais, para poder serem promovidos na empresa e também para poder serem nossos parceiros afetivos. Inconscientemente, nosso padrão de beleza é moldado para preferir pessoas brancas. O galã da novela quase sempre é branco. A gostosa da propaganda quase sempre é branca. Os atores pornôs, na sua maioria, são brancos, porque o branco é construído como o objeto de desejo na sociedade, a pessoa bonita, né? A gente tem um padrão de beleza eurocêntrico. E a gente também não pode esquecer que o Brasil sofreu um processo de eugenia, né? Ou seja, o governo incentivou a vinda de pessoas brancas através da imigração e deu também todo o suporte financeiro, terras, com o propósito de branquear a população brasileira, porque negros eram vistos como inferiores, menos inteligentes, menos desenvolvidos. Então, desenvolver o país significava embranquecer o país. E essa eugenia é real, ela realmente se refletiu nas famílias brasileiras. Em outras gerações era muito comum falar que fulano vai casar com alguém branco para poder melhorar a raça. Pessoas que ficam felizes porque alguém branco vai se relacionar com alguém na família e o filho vai nascer com um cabelo melhor, um cabelo bom. Ou seja, é basicamente todo um sistema de preconceito contra pessoas negras nas relações amorosas. E o resultado desse preconceito é a solidão das pessoas negras. A gente hoje fala muito sobre a solidão da mulher negra, a solidão do gay negro, porque são pessoas que são menos escolhidas em relacionamentos e por isso muitas vezes acabam a vida sem se relacionar, sem nunca ter namorado, sem nunca ter se casado. São pessoas que morrem em depressão. Então, assim, existe de fato um problema racista da nossa sociedade que privilegia pessoas brancas nos relacionamentos amorosos. Isso é fato. E a gente precisa desconstruir esse problema. As pessoas negras têm que começar a problematizar seus gostos, começar a entender se eu só me atraio por pessoas brancas, tem algum problema aí. Como é que eu não me atraio por pessoas como eu? Isso é uma forma de auto-ódio. E assim, eu já passei por isso. Tem vídeos aqui do meu canal onde eu falo isso, né? Eu, quando eu era mais jovem, quando eu era menos desconstruído, eu curtia ficar com caras brancos e eu achava que era meu gosto, sabe? Meu gosto é ficar com um cara branquinho. E eu não entendia que esse gosto era construído socialmente, porque era o cara branquinho que eu via no pornô, era o cara branquinho que eu via nos clipes, era o cara branquinho que eu via nos filmes. E os caras negros eu via no telejornal quando iam falar dos bandidos. Eu via no telejornal quando tava falando que alguém foi morto num tiroteio. E foi pra mim um processo muito importante e libertador desconstruir esse gosto, ver que pessoas negras também são incríveis, são maravilhosas, têm muito afeto pra dar. Só que a discussão da palmitagem que eu vejo hoje nas redes sociais, ela caminha para a inversão do problema e não para a solução. Tem uma frase famosa do Paulo Freire que diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E é isso que eu vejo hoje nas discussões. As pessoas elas acham que hoje, para solucionar esse problema, você antes preferia brancos, agora você vai preferir negros. Só que isso continua mantendo um componente racial na escolha afetiva. E o problema é esta preferência racial. A gente tem que parar de usar a raça como um componente para poder escolher nosso parceiro afetivo. Isso não quer dizer escolher a raça oprimida ao invés da raça dominante. É acabar com a importância do peso racial no nosso amor, no nosso afeto. É ver as pessoas como elas são, apenas pessoas. Eu acho que esse discurso da palmitagem tem vários problemas. Primeiro, porque ele culpabiliza o negro pelo racismo. Por que a gente só usa o termo palmiteiro para poder criticar pessoas negras que rejeitam outras pessoas negras? E a gente normaliza que brancos façam isso sem questionar. Porque o Leonardo DiCaprio, por exemplo, que é um cara que só teve namoradas brancas e loiras a vida toda, ninguém critica, porque ele é um cara branco. Agora, se um cara negro faz isso, a gente chega com 4 pedras na mão. Que 2 pesos e 2 medidas são essas? Além disso, existe uma estrutura social que faz com que pessoas negras sejam menos desejadas, porque nós estamos fora do padrão de beleza. Nós somos vistos como pobres, nós somos vistos como menos inteligentes e tal.
tal. E aí, assim, pessoas negras têm menos opções de parceiros afetivos. E aí nós temos que nos privar de metade dessas opções como um ato político. Ou seja, a mulher negra, que já é rejeitada por homens negros e brancos, tem que se privar da possibilidade de receber afeto de uma pessoa branca apenas para agradar os outros. Tipo, cara, não faz sentido. E aí eu vejo um processo onde pessoas negras, que já são as maiores vítimas do racismo, que já são as pessoas super adoecidas mentalmente, as pessoas que são tão rejeitadas, quando elas finalmente conseguem um relacionamento que por acaso é com uma pessoa branca, elas são criticadas por outros negros. Por exemplo, já aconteceu comigo ano passado. Eu estava numa festa e aí eu vi um garoto negro que era lindo. E aí eu fui lá, cheguei nele e tal, tentei ficar com ele e não rolou. Aí falei, tudo bem, né? Thank you, next, como dizia a Ariana Grande. E aí fui em busca de outra pessoa. E aí achei um outro garoto lá, que por acaso era branco. Comecei lá a roçar nele. Aí o garoto negro, que me rejeitou, veio pra mim me chamar de palmiteiro. Então o gesto correto seria ficar sozinho. Eu acho que assim, essa discussão do palmiteiro é muito bom pra gente desconstruir essa noção racista de que só pessoas brancas são interessantes, afetivamente. Mas ao mesmo tempo, é uma lógica muito injusta, porque assim, numa relação interracial, tem um negro e um branco. O negro é apedrejado, visto como palmiteiro, como uma pessoa que traiu seu próprio grupo, e o branco sai como desconstruído, como alguém que está com alguém fora do padrão, uma pessoa antirracista. Ou seja, novamente, é um sistema que privilegia pessoas brancas e oprime pessoas negras. E nesses casos, eu vejo que certas formas de militância adoecem. Certas formas de militância, elas geram mais feridas do que cura. Eu ainda vejo hoje discursos mais radicais que são contra esses relacionamentos interraciais para prevenir o branqueamento da família. Porque vêm pessoas miscigenadas, mestiças, como eu, como um problema. Nós somos inferiores porque nós não temos pureza racial, seja ela branca ou negra. Não sei se vocês lembram, mas pureza racial acabou em genocídio no século passado. Pureza racial é um discurso racista e sem sentido, porque eu sinto informar vocês, a única raça que existe cientificamente é a raça humana. Eu ainda vou me aprofundar nesse tema aqui em outros vídeos do canal, porque eu acho que é muito importante a gente lembrar disso hoje em dia. Que a raça, ela foi construída socialmente pelo racismo. E esse livro aqui, Armadilha da Identidade, me ajudou muito a lembrar disso. Vamos lá. Raça negra, raça branca, raça indígena, ela não existe cientificamente. Não existe um gene negro. Não existe uma grande diferença considerável genética entre brancos e negros. A ideia de branco e negro foi criada na escravidão. Antes da escravidão, os povos europeus não se viam como uma unidade branca. Tanto é que existiram brancos que fizeram genocídio com outros brancos. Aqui no Brasil a gente chama qualquer pessoa de pele clara de branco, mas lá os povos europeus se viam como arianos, como judeus, como irlandeses, e lá eles se oprimiam, eles se escravizavam, eles se discriminavam e se matavam, porque não existia essa ideia de unidade branca. Ao mesmo tempo, os povos da África, antes da colonização, antes da escravidão, também não se viam como negros. Não existia essa noção de que todos nós somos um mesmo povo, com a mesma identidade e a mesma ancestralidade. Eles se viam como etnias diferentes, grupos que lutavam contra si. Essa noção de identidade única para pessoas de pele negra e pessoas de pele branca foi criada pelo racismo. A ideia é que humanos são separados em raças, onde uma raça é mais inteligente que a outra, uma raça é mais bonita que a outra, uma raça é mais capaz que a outra, foi criada pelo racismo. Ou seja, essa noção de que relacionamentos interraciais têm que ser evitados para que sejam preservados as pessoas de raça pura, sejam elas brancas ou negras, vem de uma ideia absurda de que existem raças puras. Não existe raça pura. Porque a ideia de raças diferentes entre seres humanos não existe cientificamente. Essa é uma aberração que foi criada para poder dominar as pessoas, para poder justificar a escravidão por uma necessidade do capitalismo de explorar a mão de obra. E assim, uma coisa é documentos que provam que existiam pessoas do governo que queriam importar pessoas brancas para o Brasil para poder branquear a população com uma ideia assumidamente racista de dizimar as pessoas negras. Outra coisa é um casal interracial que se ama. Você falar que esse casal que se ama e que quer construir uma história juntos, e que quer ter um filho, que esse casal tá fazendo algo horrível, que esse casal tá provocando a eugenia da população brasileira, é um ato de violência. Ou seja, a raça,
é uma criação perversa que está hoje no nosso inconsciente, fazendo as pessoas preferirem pessoas brancas quando vão ver um filme, quando vão seguir no Instagram e quando vão se relacionar amorosamente. A solução para isso não é inverter essa lógica e fazer com que agora a gente prefira pessoas negras em tudo isso. A solução é destruir essa lógica, para que o componente racial não seja determinante nas nossas relações. Olhe para as pessoas que você se interessa. Olhe para seus ex, para os seus crushes, para os seus contatinhos. Existe um padrão racial ali? Se sim, eu acho que vale a pena a gente olhar para esses nossos gostos e avaliar se eles não estão tendo um componente racista e excludente. Se eu hoje, por exemplo, falar assim, como ato político, eu vou apenas pegar caras negros, apenas outras bichas pretas, eu vou estar excluindo pessoas indígenas, pessoas asiáticas. E aí cada um vai pegar apenas um espelho de si mesmo. E aí, ao invés de trocar afeto, você vai estar apenas consumindo representatividade. Seu parceiro se transforma em um produto. Gente, amor é cuidado. Amor é afeto. E todas as pessoas, independente das suas características físicas, são capazes de amar, de serem felizes juntas. Ou seja, resumidamente, eu acho muito problemático usar essa discussão do palmiteiro para poder culpabilizar pessoas negras, mas ao mesmo tempo cabe a nós negros desconstruir esse gosto racista que foi criado na nossa cabeça. Por exemplo, os homens negros que ascendem socialmente e sempre acabam com uma loira, é o famoso caso do jogador de futebol. Eu acho que esses caras têm que sim se desconstruir, entender se essa preferência deles não está condenando várias mulheres negras à solidão, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que estruturalmente aquele homem negro, ele é desumanizado, ele sofre racismo, ele é excluído dos espaços, ele é visto como bandido. E quando ele se associa a uma mulher branca, muitas vezes é uma tentativa inconsciente de mostrar que tem valor para a sociedade. Digo mais, numa lógica machista, onde a mulher é vista como um objeto, aquela mulher loira e branca é um troféu. É uma coisa que muitas vezes o cara usa para poder se exibir para os amigos, para falar, olha o que eu consegui, olha como eu sou foda. Então, antes da gente simplesmente falar que agora o cara tem que usar um troféu preto para se exibir, falando que agora ele tem um relacionamento afrocentrado, olha como ele é melhor que os outros, olha como ele é incrível, acho que a gente tem que passar por um processo mais estrutural de discutir por que as mulheres ainda são objetificadas, inclusive racialmente nas relações. Porque muitas vezes nossas relações são pautadas numa lógica de consumo, de objetificação, porque a gente continua se impedindo de olhar as pessoas de verdade e fica vendo apenas os rótulos sociais que foram dados a elas. Eu, Espartaco, sou um cara que fica com gente preta, com gente parda, com gente branca, com gente, independente da sua cor, dos seus traços físicos. Enfim, essa é a minha visão, eu posso estar errado. Eu peço gentilmente que vocês deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber notificações, de me seguir lá no Instagram, é só procurar lá, Spartacus, se você quiser continuar trocando ideia comigo, né? E é isso. Até o próximo vídeo.